Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivo para assuntos a respeito da graça de Deus, que é a sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é: não foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Não é de hoje que muitos estudiosos tentam descobrir quem foi o autor do livro de Hebreus. Quanto a quem escreveu, ninguém sabe, com certeza. Agora, temos indícios que não foi Paulo. Vamos partir deste versículo, que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como esperarmos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O autor se apresenta como alguém que recebeu as boas novas das primeiras testemunhas que seguiram a Cristo, o que não foi o caso de Paulo. Vamos ler alguns versículos que isentam Paulo de ser o autor. Diz assim no livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 11 ao 16: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12: Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sob maneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então vamos analisar esses versículos que nós lemos, que Paulo recebeu de revelação à sã doutrina. Ou seja, ele não foi como Pedro, Tiago e João, que andou com Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, viu os sinais, viu os milagres, viu as maravilhas. E ele aprendeu com Jesus de Nazaré, que veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus de Nazaré não veio para os gentios, veio exclusivamente para os israelitas. Como Paulo recebeu a revelação da sã doutrina para pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus. Vamos ler agora neste versículo que Paulo foi diretamente levado ao terceiro céu e lá recebeu a revelação, a sã doutrina, o evangelho saudável para nós gentios. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 6, diz assim: 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me,
para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Segundo o estilo, as imagens teológicas e o vocabulário são bem diferentes dos de Paulo. Por exemplo, Hebreus, há 169 palavras que não ocorrem em outras partes do Novo Testamento. Uma possibilidade de ser o autor é Apolo, por ter sido um homem eloquente de Alexandria, um influente orador e pregador do Antigo Testamento. Vamos ler um trecho em que Lucas descreve os adjetivos de Apolo. Vamos abrir o livro de Atos, capítulo 18. Vamos ler entre os versículos 24 ao 28. Diz assim, no 24: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes impuseram o caminho de Deus. 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Entre vários candidatos a ser o autor, como Barnabé, Filipe, Priscila, Lucas, Judas e Clemente de Roma. Mas o mais forte candidato é realmente Apolo. De qualquer forma, não altera em nada ser ou não ser Paulo o autor. O que vale é o teor desta epístola, que é muito profunda e esclarecedora para provar a supremacia de Cristo e que realmente as leis de Moisés se tornaram inúteis para a edificação dos filhos de Deus. Amados, se gostou desse vídeo, dê um like, se inscrevam nesse canal e compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para libertar os eleitos que estão sendo vítimas de enganos e mentiras no sistema religioso. Sistema doente, sistema fraco, sistema religioso inútil para os eleitos de Deus. Que os teus olhos sejam iluminados e sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra entre as cartas de Romanos a Hebreus. Até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Graça e paz.